Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, estamos aqui no palco principal do teatro, onde está montado o cenário de Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. E é aqui, nesse cenário, que nós vamos fazer a 4ª temporada de O Contra-Ataque, a série de entrevistas do Teatro Vila Velha que vem desde 2020 conversando com artistas do Brasil inteiro para saber qual o papel da comunidade artística frente à vida política e social do Brasil. E essa temporada nós temos algumas novidades. São 2 convidados por episódio, sempre 2 personalidades públicas, uma da vida cultural e outra da vida política do país. A mediação é de Márcio Meirelles e nós temos participação da plateia, uma vez que os episódios estão sendo gravados depois das apresentações de Casals, Picasso, Neruda aqui no teatro. São 3 convidados, a atriz Laís Machado, a bailarina Dayana Brito e o deputado estadual Marcelino Galo. O papo foi ótimo, confira. Sou bailarina, o corpo, ele é a minha veia de expressão, é a forma que eu me relaciono com o mundo, é a forma que eu me coloco, que eu me entendo enquanto pessoa, enquanto cidadã, é a minha forma de me relacionar, né? É a minha matéria expressiva. E tudo aquilo que toca no corpo, tudo aquilo que fala, né, sobre o corpo é o meu objeto de pesquisa, né? Então, tudo que eu faço é pelo corpo, é para o corpo, é no corpo. E quando eu digo corpo, eu não estou dizendo só o corpo enquanto um corpo na cena, enquanto um corpo bailarino, digamos assim. Eu digo que o corpo me interessa enquanto meu corpo pessoal, enquanto cidadã, enquanto corpo que está por aí. Então, esse lugar, né, de tudo aquilo que nos atravessa enquanto corpo, isso me instiga muito. E, obviamente, né, estava observando o corpo, né, tanto da Cristina se movendo, quanto o corpo dos atores, e o quanto isso se relaciona com a gente, né? Eu acredito que, dentro dessas pesquisas, eu acredito que o corpo, ele é uma das formas de manifestação da cultura, né? De uma das formas de manifestação de uma sociedade, de um pensamento, de um tempo. Eu acho que é uma das formas de se refletir no tempo. Eu acredito que tudo fica inscrito no corpo e a corporalidade, ela é, como posso dizer, ela é mutável, né? Eu penso dessa forma, se ela é reflexo de um tempo, de um lugar, de um espaço, então ela é mutável. E pensando por esse viés, eu entendo que nesse tempo, falando, né, dos tempos atuais, onde existe essa política de silenciamento, que existe essa política de censura sobre os corpos, o corpo que emerge disso como resposta é um corpo de revolta, né? É um corpo de indignação. Um corpo que se coloca nesse lugar de embate, que eu acho que é um lugar que tem que estar mesmo, é o lugar que eu me entendo, é o lugar que eu entendo as minhas produções, é o lugar que eu acompanho, né, que eu tenho visto na cena se movimentar. E pensando, né, nesse corpo que se coloca nesse lugar de embate, eu vejo muito isso, principalmente nos corpos insurgentes, né? Nos corpos das mulheres, das pessoas trans, das pessoas não binárias, das pessoas negras, enfim. E eu acho que esse lugar, ele tem que ser explorado, ele tem que ser dito, ele tem que ser falado, ele tem que ser batido, ele tem que ser exposto em palavra, em dança, em teatro, enfim. E contra, né, toda essa política de silenciamento e de morte mesmo, que acontece sobre os nossos corpos, e que a gente se levanta, né, nessa contramão, eu acho que a gente precisa contar com o apoio político também, né? Porque se existe uma política de silenciamento, como é que um corpo artístico, como é que um corpo produzente de arte, ele pode ser silenciado? Ele pode ser silenciado também quando é tirado dele o básico, né? Quando é tirado dele a possibilidade de vida, a possibilidade de existência. E isso é tirado quando é tirado dele o trabalho, quando é tirado dele a renda, quando é tirado dele os espaços, né? Quando a gente vê o desmonte da cultura, né? Então, os espaços são sucateados,
os editais de cultura, enfim, é sempre uma dificuldade para que se consiga os espaços, para que se consiga realizar aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a nossa voz, aquilo que é o nosso corpo, aquilo que é a nossa vida. E é uma das formas de silenciamento, você tirar as possibilidades de vida, né? Os nossos direitos serem cerceados. Então, óbvio que isso é uma forma de silenciamento. E contra isso, é muito necessário o nosso entendimento e a nossa articulação política, sim, entendendo que cabe a nós também essa responsabilidade de eleger pessoas que sejam comprometidas com essa pauta e para além do cargo executivo, né? Porque a gente precisa desse apoio em todas as instâncias. Vê-se, por exemplo, agora, né, essa derrubada dos vetos só foi possível por conta de uma grande articulação dos artistas e o apoio de uma pressão do Congresso, enfim. Então, a gente precisa de representantes em todas essas instâncias. E eu acredito que só assim a gente consegue respirar um pouco mais, né? Se eu fosse me arvorar a tentar definir o que é o artista, e Pablo Jackson já saiu, eu diria que o artista... Voltou? Não, é isso. Eu fiquei aqui pensando, se eu fosse me arvorar a definir o que é o artista, eu acho que eu diria que o artista é aquele que faz da sensibilidade ofício. E também, consequentemente, que faz da relação ofício. Seja lá o que for isso que existe entre eu e você, entre eu e o mundo, entre nós e o mundo, é o trabalho em cima disso. E aí eu estou falando tanto da gente de teatro, que tem o privilégio de poder trocar com outras pessoas, quanto um trabalho mais solo, mais solitário, aquele que fica escrevendo, aquele que pinta. Tem a tentativa de materializar isso que existe entre eu e o mundo, entre nós e o mundo. E aí uma coisa que eu fico pensando é que é impossível alguém que se dedica a isso não se indignar com uma das primeiras manifestações do fascismo, que é o corte de qualquer vínculo que possa existir entre eu e qualquer pessoa que seja minimamente diferente de mim. Porque primeiro eles criam um inimigo mítico, sem contornos muito adequados, muito precisos, consequentemente vai alimentando esse bicho, esse monstro, e aos poucos ele vira tudo que não sou eu. E a gente vai se agrupando apenas no que é exatamente igual a gente. A gente não consegue lidar mais com complexidade, com diversidade, com diferença, e isso vai adoecendo a gente, porque isso nos desumaniza. Dito isto, aí eu já acho que isso é outra questão que a arte tem para contribuir em momentos de autoritarismo. É nos lembrar da nossa humanidade, essa capacidade de relação que a gente constrói entre a gente. Não à toa, um dos primeiros lugares que o fascismo ataca é educação e cultura. Porque se a gente pensar numa educação emancipadora, é um exercício de crítica. E crítica é exercício de liberdade. Se a gente pensa na produção em arte, embora a cultura não seja só isso, mas aí eu vou me restringir a isso, é também um exercício de liberdade. Que é alguma coisa mais perigosa para o fascismo do que a liberdade, exercícios de liberdade, criar a vontade de sonhar, criar o sonho da liberdade. Não tem nada mais perigoso do que isso. E é engraçado que uma das primeiras coisas que eu fiz quando o Márcio me convidou foi olhar os Pablos. Eu conheci o Neruda Picasso, mas não conheci o Casals. Foi a hora que eu não conhecia. E aí eu achei uma citação dele, onde ele falava assim: eu não sou político, eu sou um artista. Mas eu acho que o artista deve ter uma posição firme, porque ele deve saber a quem está servindo o que ele faz, quem ele toca, o que ele quer com o que ele está tocando, e aí a música, mas enfim, de maneira mais geral. E acho que essa foi uma das frases, uma das coisas que eu encontrei nessa pesquisa que mais me tocou, assim, pela forma como eu penso o que eu crio. É necessário que o artista tome uma posição, mas é necessário também que a gente sempre lembre, e porque principalmente em momentos como esse de fascismo a gente pode esquecer, que a arte ela também tem ferramentas próprias de fazer política. Ela atua de maneira diferente da política institucional. E eu acho interessante porque assim, a política institucional ela precisa que a gente coloque as coisas num grande guarda-chuva para conseguir números. E a partir dos números
conseguir as vitórias que a gente precisa para uma sociedade que a gente quer. Na arte eu acho que é diferente, ela vai pelo assombro, ela vai pelo que é diferente, ela vai pelo que só eu vi, pelo que só a Márcia viu, pelo que só esses artistas aqui em conjunto viram. Isso que a gente viu não é realidade. Isso que a gente viu é o que esses artistas que estavam engajados com isso sentiram a partir de tudo que viram em relação a esses três. E isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas e novamente perigosas diante de um governo fascista. Agora, é claro, a gente precisa de contribuição, porque eu só comecei a fazer teatro como profissional porque existia edital. E eu conheço uma galera que começou da mesma maneira. A gente não tem uma lei que assegure a diversidade da nossa produção, nem nos tempos tão bons, melhores. Agora piorou. Agora a gente não tem nem que garanta a produção, quanto mais a diversidade da produção. É aquela história, você tem que começar a ficar defendendo coisas que você já tinha críticas severas antes, como, sei lá, por exemplo, não vou entrar tanto nesse meandro porque não é um domínio, mas as inúmeras críticas que a gente sempre fez à Lei Rouanet e ao poder exacerbado que dá ao capital privado de definir o que é ou não é vendível, visível, difundível. E aí agora a gente está num momento que a gente tem que explicar minimamente, gente, ela é importante. Então, eu não consigo pensar, porque aí já não é, aí já deixo para ti, o que a gente consegue, como a gente consegue criar leis que garantam alguma segurança, porque a gente ficou completamente desamparado. Os espaços públicos ficaram desamparados, os artistas ficaram desamparados. E aí, para completar, porque o diabo é grande, veio a pandemia, onde, além de tudo, a gente teve que se isolar um do outro, onde a gente teve que... Uma coisa que eu observei é que, no auge do isolamento, as pessoas de máscara na rua não se olhavam nos olhos. Parecia que para se isolar não podia olhar no olho, então. E isso gerou um efeito muito grande na gente que a gente ainda não é capaz de entender. Vamos produzir arte, porque vai ser a única forma da gente processar coletivamente isso que a gente está sentindo. Quantas pessoas perderam pessoas queridas? Quantas pessoas perderam referências? Quantas pessoas adoeceram com medo de perder? Tem tanta coisa que a gente ainda não processou disso. Acho que só a arte tem essa possibilidade de novamente fazer isso coletivamente. No mais, eu queria dizer que acho que eu vou parar por aqui, porque na real eu tinha umas outras coisinhas, mas eu já me empolguei muito. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem o humano hoje, ele está muito em queda, né? Está desvalorizado. A gente tem muitas questões para resolver sobre os sistemas econômicos, políticos, e a gente tem a mania de simplificar, de dizer o humano está destruindo a terra, o humano está destruindo o ambiente, o humano está... Só que é bom lembrar que a gente tem a tendência a achar que o que nos tornou humanos foi a ferramenta, o que quer que seja, mas o que nos tornou humanos, o que prova, né, a humanidade mais antiga, é um fóssil de um humano com fêmur restaurado. Quem já quebrou o fêmur sabe o tempo que leva. Nas condições que tinha, significa que ele foi cuidado por alguém durante pelo menos 15 dias. É isso que faz a gente humana, a capacidade de se relacionar e dar sentido, memória, a forma como a gente lida com a memória. Porque medo, alegria, tristeza, euforia, não é monopólio nosso não, viu? Não é. O que nos torna humanos é essa capacidade de se relacionar, de lidar com a nossa memória, com o que a gente sente e a generosidade de compartilhar isso, tanto entre os parceiros de criação quanto com vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço histórico da resistência. Estive muito aí desde a década de 70 ali participando de debates, também peças muito importantes para a minha formação política. Então, esse é um espaço emblemático da cultura, é um tempo da liberdade, da resistência. Então, é muito bom estar aqui, mesmo que aqui sentado no espaço. O político também é um pouco ator, né? É um pouco ator, mas a gente tem que se adaptar um pouco, porque a tribuna é um pouco diferente daqui, né? Você ali constrói narrativas, defende narrativas. E aqui é essa expressão da nossa dançarina, né? E tanto Laís como Daiane, né? É bom estar aqui com você. E agradecer a Flávia pelo convite, né? Muito bom. Eu fico muito agradecido.
parabenizar aqui os autores e o construtor desse texto, e veja que ele falou que tem 17 anos, né? Mas ele escolheu exatamente, foi uma coincidência da história, o momento preciso, né? Nunca foi tão necessário. Então essa volta, e nesse mesmo lugar da resistência, da luta pela liberdade, chega essa peça que expressa aí a linguagem da música, do teatro, da poesia, e é a arte, com toda a sua contundência, nos levando a pensar, a refletir. Então a arte, ela pergunta, mas ela também responde. E a gente refletir sobre o que esse também um apanhado histórico que foi apresentado aqui, essa experiência dolorosa da humanidade ali na Espanha, mas apoiado pela Itália, apoiado pela Alemanha nazista e a Itália fascista. Então, isso nos leva a ter mais compromisso, pensar do que nós estamos enfrentando no Brasil nesse momento. Nós temos uma guerra que é um pouco diferente. Ali foi a bomba, a destruição física dos corpos, mas aqui é uma guerra permanente, cotidiana, que se vem tentando se fazer uma contra-revolução, uma revolução conservadora, destruindo. E esse processo de destruição se dá todo dia. Nós temos uma guerra em curso, que é uma guerra que mata muito, mata na periferia, mata pobres, mata pretos, mata aqueles que são desmatáveis, que têm que ser descartados pelo sistema. Então nós estamos vivendo essa guerra de destruição contínua, destruindo tudo aquilo que é possível fazer, resistência à democracia, para poder a gente continuar resistindo, eles vão destruindo. Esse processo, a primeira iniciativa dele foi justamente destruir o Ministério da Cultura, perseguir todos os artistas em todas as suas linguagens, desmoralizar, tentar desqualificar. Então, isso se dá de forma permanente. O orçamento, na medida que se tira recursos da educação, da cultura, de todos aqueles programas sociais, no sentido de construir esse fascismo, como ele se apresenta no nosso país. Então a nossa luta naquela trincheira institucional, porque a arte, ela é política desde a sua origem, a arte é um instrumento de luta poderoso contra as ditaduras, contra os fascismos. Então a gente, naquele espaço da institucionalidade, eu já ocupei ali na ALBA várias comissões, Comissão de Direitos Humanos por 2 vezes, e a Comissão da Justiça de Transição, que foi a Comissão da Verdade, onde ali nós pudemos ali, tivemos a oportunidade ali de sistematizar, aprofundar, pesquisar todas aquelas vítimas que foram justamente vitimadas pela ditadura militar no nosso país. E aquela experiência era um pouco diferente do que acontece hoje, e hoje eu considero que é muito mais perigosa, porque a ditadura era a força bruta, era o assassinato, era a tortura, eram as prisões, era também fechamento de espaços da luta do povo, do processo civilizatório, mas hoje se dá com um risco muito maior, porque se dá com a aprovação de um segmento, com a cooptação do segmento da população
e principalmente da população daqueles mais pobres, que não ocorreu isso na ditadura militar. Então, na ditadura, o inimigo era explícito, ali. Hoje, o inimigo pode estar batendo na porta de sua casa nos feriados para lhe chamar. Na Avenida 7, minha companheira está aqui hoje, passou um absurdo lá, de uma parte de religiosos ali, pregando justamente esse retorno da ditadura, do fascismo que está sendo tentado implantar nesse país. E aí a resistência lá é as limitações do parlamento estadual também tem muita restrição do ponto de vista constitucional, se pode fazer muito pouco, mas o mandato é um instrumento de denúncia poderoso, é um instrumento de mobilização, na medida que ele se conecta, que ele se articula com as forças vivas da sociedade. Então, todos esses movimentos que continuam vivos, a gente tem que fortalecer. E nós temos uma origem agrária, da luta pela reforma agrária, 42 anos trabalhando ali, fazendo ocupação de terra, fazendo justamente desapropriação, criando assentamentos, e hoje a gente tem a noção clara que é preciso voltar a nos organizarmos, e esses mandatos têm que estar conectados com forças reais da sociedade. Nós não temos outro caminho. Não são só os parlamentos que vão resistir, então, que vão conseguir barrar esse processo. Nós vamos ter que ter meios que a gente consiga colocar na centralidade da luta política a mobilização popular, a organização do povo organizado em todos os seus segmentos, a classe trabalhadora que diminuiu muito nesse país, os pobres desse país, os camponeses. Então esse é o caminho das pedras. Não temos como fazer. O caminho duro é esse, é a gente explicitar o que acontece nesse país para o nosso povo em todos os espaços. Por isso que isso aqui é muito importante, e chega para nos alertar, chega para nos mostrar o que aconteceu na história e o que está acontecendo nesse país. Então esse instrumento é fundamental para a luta, Então nós temos muito que fazer, as eleições é parte desse processo. Nós sabemos que tem que constituir uma frente democrática, ampla, para fazer o enfrentamento nesse momento. Nós temos que derrubar o representante maior que se apresenta, e também, como foi colocado pela peça, é dos interesses dos capitalistas, a elite brasileira, a burguesia. Então, o Estado é um instrumento que a gente não conseguiu desmontar, e o Estado é um instrumento de conservação da realidade enquanto tal. Então, desse processo explorador, um processo que vai se radicalizando, e esse modelo é um modelo extrativista, neocolonialista, que determinou que o nosso papel, o nosso lugar do mundo é um produtor de matéria-primas, é um fornecedor de mão de obra barata, e para isso é preciso muito desemprego. Nós vimos de forma a mais descarada o empresário que indicou o ministro da Fazenda dizer que é necessário aumentar a desigualdade desse país, porque a desigualdade possibilita o barateamento da mão de obra, possibilita quebrar a dignidade do povo, e agora enfrentar esse momento da política eleitoral totalmente na exceção. O Brasil nunca viveu uma eleição como essa. O centrão parlamentar
eles retiraram o orçamento da saúde, da educação, da assistência social e transferiram para os bolsos dos ditos deputados que apoiam esse governo nesse momento. Então é uma eleição totalmente especial, não tem limite, pode-se transferir até o dia da eleição, pode-se ter. Vocês viram um exemplo de uma cidade que foi feito uma emenda parlamentar para fazer implante dentário, que a cidade toda não tinha o número de banguela suficiente. A gente não pode falar isso na cidade, porque até as pessoas vão ficar ofendidas, mas era uma cidade que só tinha banguela. Aonde é que existe isso? Então, perderam limite da corrupção, porque o orçamento secreto é a corrupção institucionalizada. Então, isso dá a noção clara como vai ser esse processo eleitoral. Processo que se prega o caos permanentemente. O medo. É preciso amedrontar a população para que se crie a possibilidade de criar a ditadura plena. Então, isso que está sendo construído, nós não podemos temer. Então, esse segmento que dá sustentação, ele também está armado. O Brasil não tinha fuzil legalizado. Hoje são mais de 600 mil fuzis, armas de alta potência. Quem está sendo armado são as facções, os milicianos, setores do latifúndio atrasado. Então, é também um fator que nós vamos enfrentar. Nós temos agora um segmento conservador, reacionário, extremamente armado até os dentes para fazer esse enfrentamento, e é necessário. Isso passa pela sustentação militar, e o militar está bem nutrido, é picanha, é bacalhau, é camarão, tudo com a bochechinha rosada ali de comer até o excesso, e bebendo também. Então, essa força que historicamente sempre se prestou à sustentação das elites, que foram os cães de guarda da burguesia, estão aí fazendo a mesma coisa que fizeram quando foi necessário na história. São os mesmos, alguns deles, mesmo que muito envelhecidos, que fizeram em 64, que estão fazendo isso hoje. Então, esse momento aqui que sirva para a gente refletir, mas também para a gente agir. Ditadura nunca mais. O que o público, ou seja, o que o cidadão pode fazer em relação a toda essa coisa que a gente está vendo surgir e avançar? Eu acho que o artista, como porta-voz do seu tempo, o artista como antena parabólica do seu tempo, nos dá essa possibilidade, esse instrumento de luta, Esse é um instrumento de luta, e que nós temos na mão como possibilidade agora em outubro, a mudança disso. E essa é a vigília constante que temos que ter daqui para frente, pelo menos daqui até lá, e a depender do resultado, daqui para frente, e a depender do que virá, a eternidade, essa vigília. Tem um poeta, só para fechar, Grapiúna, José Delmo, que me chamou a atenção de novo aqui, que ele tem um poema que chama Vigília, que é o seguinte: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história, e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores e suas alegrias, seus temores e sua fé. Parabéns a todos vocês. Assistam teatro, venham ao Vila Velho, venham, assistam teatro, procurem os artistas, procurem as pessoas que estão produzindo, discutem, falem para os seus amigos, falem para as famílias,
Falem, falem. Os assuntos, eles precisam ser falados, eles precisam ser mobilizados. E não precisa de um palanque gigante para falar, né? Eu falo aqui, eu falo na fila do pão, eu falo na fila do banco, eu falo para o meu filho. Espalhem, espalhem. Isso precisa ser falado, precisa ser difundido. As boas ideias, enfim. Falem, 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 falem. É isso. O que eu posso fazer aqui, e que é a minha obrigação, é reafirmar nossos compromissos da luta política, né, de trabalhar muito. Nós trabalhamos junto à Orquestra Sinfônica do Teatro Cachoeira na sua reestruturação, trabalhamos na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos anualmente a Semana da Dança, então possibilitar a apresentação de todas as linguagens, trabalhar aqui de forma determinada e com muita força pelo tombamento dessa área. Nós não podemos permitir que isso aqui seja privatizado. Então, isso é uma luta política que nós vamos ter que fazer com muita veemência. Então, a cultura é muito difícil de trabalhar no meio político e todo mundo fala bem, todo mundo é a favor. Mas a questão central é que precisa de orçamento. Precisa de orçamento. E orçamento a gente define na luta política. Eu também fiz uma PEC, que é uma emenda à Constituição, no sentido que a gente dobre o orçamento da cultura hoje no Estado. Ele é ridículo e não se consegue aplicar na sua totalidade, ou se aplica muito pouco. Então é preciso que a gente faça isso. E com certeza esse é um compromisso que nós temos que fazer, essa retribuição da importância da arte, né? Da importância dos artistas, da importância daqueles que, através do seu diálogo, através da sua obra, através da sua pintura, através dos seus corpos, consegue dialogar de forma muito mais fácil do que nós políticos institucionais. Eu só queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte, tá rolando no senso comum uma coisa de chamar mentira de ficção. E aí eu queria aproveitar para dizer que ficção não é mentira, ficção é ficção. E assim, é a possibilidade de inventar um mundo que não importa o quão parecido é com o nosso mundo, mas que tem suas regras, enfim, é a capacidade de inventar um mundo. E se a gente não for capaz de sonhar, de inventar um mundo, a gente já está perdido. E a gente não está perdido, a gente está vivo, então inventem mundos. Não vamos desistir, não vamos aceitar o fim.